Olá, está começando o AB Solar Inside, o seu programa sobre energia solar fotovoltaica. Esta semana estamos com uma edição especial sobre mercado livre de energia. Ontem falamos sobre perspectivas, oportunidades, diferenças do ACL e do ACR, o mercado regulado. E hoje tem exemplos de comercialização e de consumo. Quem divide a bancada virtual comigo é o Márcio Tranin, vice-presidente de geração centralizada da AB Solar. Bem-vindo aqui de novo comigo, viu, Tranin? Primeiro, eu quero que você me responda o seguinte, está fazendo sol aí no Rio de Janeiro? Olha, Priscila, não está fazendo sol no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, como você sabe, guarda seus encantos mesmo sem sol, né? Vocês em São Paulo odeiam. está fazendo sol, não? São Paulo está fazendo sol, viu? Me conta uma coisa aqui, o que a gente vai falar hoje para quem está nos acompanhando aqui pela internet? Bom, Priscila, primeiro é um prazer estar aqui de novo dividindo com você essa oportunidade que nós temos de falar um pouco mais sobre o setor solar fotovoltaico nessa nova fronteira que é o mercado livre de energia, né, que foi muito explorada no capítulo de ontem. E nós hoje, na verdade, ontem eu fiz um comentário a respeito de como é que a gente pode, qual é o tripé que sustenta o setor fotovoltaico, especialmente no que concerne ao mercado livre, né? Não sei, nos dois mercados, mas no livre a gente tem um tripé muito claro, que é, você tem o pé do investidor, um desenvolvedor, ou seja, que desenvolve o projeto, você tem o outro pé que é o consumidor, que vai consumir essa energia gerada por esse projeto, e você tem o terceiro pé que é o agente financiador, né? Que a gente vai discutir melhor amanhã. Ontem nós falamos muito dos investidores, desenvolvedores com seus riscos, oportunidades, formas de mitigá-los, ou seja, a gente deu um panorama mais geral a respeito desse primeiro pé. Amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre a parte de financiamento e desafios nesse lado mais, tanto da dívida quanto do equity. E hoje talvez a gente fale do mais pulsante dos três pés, do mais, até porque nós somos todos consumidores natos nas nossas casas, inclusive de energia, e a gente vai falar hoje do consumo de energia. E para isso a gente trouxe grandes entrevistas, grandes convidados, para poder debater de forma ampla e tentar mostrar um pouco mais dessa parte fundamental desse tripé. Tá certo. E eu lembro a você que está nos assistindo que tem um momento de interação no programa, em salas privativas. Nós preparamos um tutorial de como isso vai funcionar. Vamos ver. Olá, eu vou te explicar como funcionam as salas privativas. Abaixo do player, onde o programa AB Solar Inside é transmitido, você encontra os botões indicando os nomes das salas e os temas escolhidos pelos apoiadores do Inside. Ao clicar no botão, você é imediatamente direcionado para o ambiente digital do Zoom, onde os anfitriões já estarão esperando por você. Serão 20 minutos dentro da sala, usufruindo do conteúdo exclusivo preparado para você. Enquanto as salas estiverem rolando, uma mensagem ficará visível na tela do player, com um relógio na contagem regressiva. Quando esse tempo acabar, o programa AB Solar Inside vai voltar ao vivo, trazendo a interação dos apresentadores e convidados e respondendo as perguntas do chat ao longo do programa. Simples assim, interatividade, programa ao vivo, trazendo informação de qualidade de um jeito leve. Aproveite o seu AB Solar Inside. Viu? É bem simples. As salas privativas dessa série do AB Solar Inside têm o apoio da Jinko Solar e da Clamper. Vamos ver quais os assuntos que os coordenadores vão trazer para o programa de hoje. Olá, eu sou o Thiago Gomes, coordenador de suporte técnico da Clamper e estou aqui para te convidar a participar da nossa sala privativa na AB Solar Inside. Vamos abordar as vantagens da utilização da String Box em sistemas fotovoltaicos e, claro, não pode faltar as novidades Clamper. Pessoal, fique ligado, não deixe passar essa oportunidade. Te aguardo lá. Um forte abraço e até logo! Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gervano, sou gerente de vendas de utility da Jinko Solar. Estou aqui para convidá-los a participar da nossa sala privativa no AB Solar Inside. Hoje iremos abordar sobre o posicionamento da Jinko no mercado global. Falaremos dos números, qualidade e sustentabilidade. Fica aqui então o convite para que todos participem. Obrigado, um forte abraço e até logo mais.
Vamos chamar então o nosso convidado especial de hoje. É o Gustavo Vágida, diretor comercial e country manager da Canadian Solar. Bem-vindo, Gustavo. Eu já começo com uma pergunta para você. Na sua opinião, qual que é a vantagem que existe no ACL em comparação ao mercado regulado de energia? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Márcio. Primeiro, queria agradecer o convite aí, reforçar que é uma honra participar aí da AB Solar Inside, de um assunto tão importante como o Mercado Livre, né, que fez com que esse ano fosse um dos melhores anos para o segmento solar, mesmo com crise de Covid, mesmo com tudo que a gente está passando, o setor está muito pujante e o grande responsável é o Mercado Livre. Bom, o Mercado Livre ele tem uma grande vantagem, ele não depende dos leilões federais, são negociações bilaterais ou leilões privados, então é um mercado muito mais dinâmico. Eu diria para você que ele começou mais fortemente ano passado, e depois dos primeiros casos que aconteceram, os consumidores acho que eles ficaram um pouco mais confiantes de replicar alguns modelos que aconteceram de sucesso, aí, principalmente no final do ano passado, e o crescimento foi explosivo esse ano. A gente teve inúmeros leilões privados, negociações bilaterais no Mercado Livre, e para o nosso segmento de solar, e diria até para eólica também, fomentou muito o mercado. Tá? Todo mundo esperava que esse ano ia ser mais difícil por causa da pandemia, e o que a gente viu foi ao contrário. O mercado foi explosivo, a demanda foi muito forte, acho que todo mundo bateu a meta do ano, então foi um ano excelente e a gente só está vendo o mercado acelerar. Então o Mercado Livre, na minha opinião, ele veio para ficar, ele é o novo driver de crescimento das energias renováveis e está alavancando demais aí nosso segmento. Você falou bem, né? Num ano de pandemia, foi um dos poucos setores que conseguiram crescer, né, Tranin? Exato, e na verdade o que o Gustavo falou, ele foi muito bem colocado, especialmente porque eu acho que houve uma concatenação de fatores muito interessante, né? O Brasil, ele se acostumou a crescer para os 70% do mercado regulado através de leilões. Os leilões no Brasil foram um exemplo de sucesso, seguem sendo. Na verdade, nós exportamos os leilões para outros países, a ideia dos leilões, o conceito por trás dos leilões, da compra a menor custo, né? Como todo mecanismo, ele vai seguir vigente, porém, e ele talvez fosse carente há algum tempo já de algumas correções de rumo, que eu acho que com o tempo vão acontecer, mas de repente veio, junto com essa necessidade crescente do consumidor de comprar sua própria energia, de ser dono da sua própria energia, ou seja, fora desse mercado cativo, onde você tem uma concessão natural e um monopólio natural das distribuidoras, de repente surge um movimento dentro dos consumidores de todas as áreas, não somente de energia elétrica, e nas telecomunicações esse é o exemplo mais claro, de querer comprar daquele que lhe oferece o melhor serviço pelo menor preço, né? Isso eu acho que o Mercado Livre traz ainda para grandes consumidores, porém essa iniciativa ela começa a se espalhar, especialmente devido à liberalização, que também acho que é um caminho sem volta, a liberação paulatina do mercado para os próximos anos. Eu acho que isso vai começar a se espalhar e vai ser como se fosse um dia, espero, chegaremos ao nível do celular, onde você escolhe a tua operadora, escolhe o aparelho comprar e tudo mais. E esse movimento natural dos consumidores de buscarem ou seja, o seu fornecedor de acordo com aquilo que ele julgue ser o mais correto para ele, afinal de contas o dinheiro é dele, ele está pagando, veio junto às energias renováveis, em especial a solar, com condições competitivas muito interessantes em termos de custos e preços, para poder ofertar para esse cliente algo que efetivamente começasse a fazer sentido na cabeça dele. Então, a gente tem esses dois movimentos, um movimento dos consumidores querendo cada vez mais comprar de quem ele eleger e não de quem lhes é imposto, e, por outro lado, a solar e a eólica, mas a solar mais, por ser mais democrática, como nós falamos ontem, a solar ela vem cobrir essa lacuna dessa oferta de preço
dessa oferta de energia a preços mais competitivos, que condizem com a competitividade que o próprio consumidor tem que ter no seu processo produtivo, né? Porque o consumidor, quando compra, ele, além de tudo, ele quer ver também uma relação custo-benefício interessante, porque ele, afinal de contas, precisa da energia para produzir os seus bens. É, então, o que acho todo que aí houve consumidor um quer, casamento né? perfeito. Agora vamos fazer o Exatamente. seguinte, vamos exibir uma entrevista que a gente fez. A nossa produção fez essa entrevista com a Josiane Palomino. Ela é diretora de gestão de geradores e de geração distribuída da Comerc Energia. Vamos assistir. Com relação ao papel das comercializadoras no Mercado Livre, eu acredito que ele seja fundamental, em especial nesse momento que a gente vem observando as fontes de energia se comprometendo cada vez menos com os leilões regulados e destinando cada vez mais energia para o ambiente livre. Então, quando a gente fala da expansão da fonte solar fotovoltaica, eu de fato acredito que as comercializadoras têm um papel muito importante na alocação dessa energia para o Mercado Livre, através de contratos de longo prazo, sim, e não é uma solução que veio para solucionar uma questão de curto prazo. Eu acredito que quando a gente fala em abertura de mercado, em consumidores cada vez menores entrando no setor elétrico e escolhendo o seu fornecimento de energia, eu entendo que as comercializadoras têm um papel cada vez mais importante para levar essa energia até esses consumidores, e nesse sentido, a relação com a expansão da solar fotovoltaica tem muita sinergia com as comercializadoras. Acredito que sim, que seja uma solução para essa fonte. Quando a gente fala de contratação de longo prazo, contratos aí acima de 5, 6 até 10 anos, a gente automaticamente pensa que um dos entraves é de fato a correção dos preços, né? A atualização dos preços pela inflação. E de fato isso é algo que, se não for bem estruturado pela comercializadora, pode trazer algum tipo de situação no futuro, porque essa energia tem chance de ficar cada vez mais cara e, a depender do caminho que o mercado venha a tomar, é um preço de energia que pode de fato carregar no book da comercializadora. Mas, por outro lado, fazendo uma posição bem constituída, trabalhando a energia de maneira, com estratégia, de maneira bem estruturada ao longo do prazo do contrato, eu entendo que é algo que pode ser mitigado e pode ser construído, não sendo algo que impeça a contratação da energia em contratos mais longos. Acho que um dos pontos que pode ser citado como um aprendizado, e isso eu digo de maneira geral para o setor, é a questão da financiabilidade desses contratos quando a gente fala de projetos que precisam buscar fontes de recurso, de financiamento em bancos como o BNDES, por exemplo. Então, hoje a gente tem um modelo de financiamento que ainda é muito estruturado nos recebíveis de contratos longos, que são oriundos de leilão, né, em sua maioria, que tem uma estrutura diferenciada. E quando a gente fala de Mercado Livre, principalmente de contratos com comercializadoras, isso às vezes pode trazer algum tipo de dificuldade na precificação do risco e no entendimento dessa energia, a percepção da energia pelo banco. Então, talvez esse, acho que é um aprendizado que o setor, de maneira geral, tem que desenvolver, considerando essa expansão do Mercado Livre nos próximos anos. Muito bom. Tranin, o que mais chamou a sua atenção nessa entrevista com a Comerc? Priscila, a entrevista ela é muito ilustrativa para mostrar o quanto que a energia solar fotovoltaica ela gera formas diferentes, ela rompe barreiras e gera formas diferentes de fazer o negócio, né? Vou dar alguns exemplos, né, assim, do que aconteceu no passado. Em 2013, existia o Plano Decenal de Expansão da EPE, ele previa zero de energia solar fotovoltaica no horizonte de 10 anos, que é para o qual ele é feito. E em 2014 tivemos o primeiro leilão
federal, onde mais ou menos 1 gigawatt ganhou de energia. Então, ou seja, eu acho que o setor solar fotovoltaico ele veio para romper algumas barreiras, alguns paradigmas que estavam estabelecidos e mostrar que há formas diferentes de fazer negócios. Os exemplos que a Josi deu, eu acho que são dois, né? A gente sempre, no setor elétrico, a gente sempre entendeu, desde que as comercializadoras começaram lá em 98, 97, quando as primeiras comercializadoras começaram a aparecer, a gente sempre entendeu que comercializadora ela era para viabilizar operações talvez de mais curto prazo, tá? E que reajuste por IPCA, por inflação em contratos de longo prazo para ela não funcionavam, porque isso traria para ela um risco de ter preços muito elevados em 10, 15, 20 anos. Né? Então, eram dois paradigmas que a gente tinha no setor elétrico de que as comercializadoras não servem para a expansão do setor, porque não vão aceitar o IPCA, né? Porque tem um problema da financiabilidade que ela menciona, né? Enfim. E a gente está vendo que isso está mudando também. As comercializadoras, no meu modo de vista, eles têm um papel fundamental de aglutinador de pequenas cargas, de pequenos clientes, e eles têm, para mim, e terão no futuro, um papel preponderante nessa comercialização de energia, inclusive no longo prazo, porque elas estão começando a se adaptar a essa necessidade. Uma vez que a expansão ela se dará via Mercado Livre, cada vez mais via Mercado Livre, né? Porque o mercado regulado continuará, mas será cada vez menos relevante na expansão da carga, eles precisam ser parte disso. Eles nasceram com o Mercado Livre, eles são parte fundamental do Mercado Livre e têm que se adaptar a essa nova faceta do Mercado Livre, que é garantir a expansão do sistema. E a expansão do sistema requer financiabilidade. E, ao requerer financiabilidade, várias adequações dentro do modelo de negócio padrão das comercializadoras que nós vimos no passado vão ter que mudar para se adequar a essa realidade. Eu acho que a entrevista é absolutamente ilustrativa do quanto da importância das comercializadoras para nós, setor solar fotovoltaico. A gente conta com eles para garantir essa expansão e não só para garantir o curto prazo, não só para garantir aquela energia que eu não consegui vender e vender em contrato de 1, 2, 3 anos, não, para garantir também a expansão real através de contratos de longo prazo. Então, e eu aproveito e passo a bola para o Gustavo, que que já negociou energias de longo prazo no Mercado Livre, e para entender um pouco de você, Gustavo, como é que você vê essa parte da comercializadora? Sabemos que há desafios ainda a serem vencidos, sabemos que não é trivial, mas como é que você e a Canadian vê isso dentro desse cenário novo aí do Mercado Livre? Bom, o contrato de longo prazo ele é essencial para o gerador, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer uma usina solar, a gente tem que ancorar o projeto num contrato de 10 ou mais anos. Muito difícil a gente conseguir ancorar o projeto num prazo mais curto que isso, tá? Principalmente por causa do financiamento, tá? Conforme a Josiane falou, a bancabilidade ela é muito ancorada nos recebíveis do projeto. Então, longo prazo é essencial. Não necessariamente precisa ser 100% do volume da energia gerada, pode ser um percentual alto, tá, ainda. E a parte que não precisa ser, a gente trabalha muito com comercializadoras que tem a função de democratização da energia, fazendo sendo que o gerador é como se fosse o atacadista e o comercializador o varejista. Ela espalha energia para clientes menores, que o gerador é mais difícil de conseguir abordar esse cliente, né? É uma evolução grande aí que aconteceu do ano passado para esse ano, tá? Que o ACL não era uma realidade ano passado para o gerador solar, esse ano já é. Eu diria para você, a segunda onda, a próxima onda, é cada vez mais a comercializadora conseguir fazer o contrato de longo prazo com o gerador. Isso aí tem potencial para ser um crescimento explosivo, tem desafio junto aos bancos, tá? A comercializadora, como ela não tem ativo no balanço, é um problema hoje, tá? Mas eu acho que o mercado está mudando muito rápido, ele está evoluindo muito rápido, e temos a tendência aí desse problema aí ser resolvido aí no médio e longo prazo.
A gente sempre se compara o que acontece nos outros países, né? Estados Unidos, Europa. E o Brasil, assim, ele sempre teve uma defasagem de uns 5 anos comparado com esses mercados mais evoluídos. E o que a gente está vendo é que essa defasagem está cada vez mais curta. Aqui na Carnegie a gente esperava essa realidade do mercado livre por daqui uns 2, 3 anos, e a gente teve uma feliz surpresa que aconteceu esse ano. Então foi muito rápido, e eu acredito e espero que a possibilidade de fechar um longo prazo com uma comercializadora aconteça muito mais rápido do que todo mundo está esperando. Isso tem uma tendência de explodir o mercado de novo. Tomara. Bom, eu vou chamar agora um break de 30 segundos e a gente volta já. Evite prejuízos com paradas, mau funcionamento e manutenção do seu sistema fotovoltaico. Proteja seus inversores contra raios e surtos elétricos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Estamos de volta e eu já tenho uma pergunta para o Gustavo. Você comentou sobre as vantagens que o ACL tem, né, Gustavo? E o que você vê que o ambiente regulado tem de vantagem que o ACL deixa a desejar? Bom, o regulado ele tem uma vantagem que, principalmente em termos de financiabilidade, o pessoal vê como um contrato sem risco. Tá? O leilão federal, o contrato regulado, ele já é mais digerido pelos investidores, então é considerado como risco muito baixo. Tá? Ninguém espera que um contrato regulado seja cancelado, ninguém tem essa expectativa. Tá? Além de ser um prazo muito bom, normalmente 20 anos, tá? Que é bem mais difícil de achar no mercado livre, mas acontece. Tá? Tem diversos exemplos aí de contratos de 20 anos, embora a grande maioria está na faixa de 10 a 15 anos, eu diria. Então, tem essa vantagem. Mas o que acontece, qual que é o problema do mercado regulado? Né? Ele, como é visto com menor risco pelos investidores, a competição por ele é bem acirrada. Então, os preços acabam estressando um pouco e acaba sendo uma desvantagem. Né? E o mercado livre não, uma negociação bilateral, você tem mais flexibilidade, a regra do mercado regulado, ele é escrito na pedra. Tá? Ele é um preço que vai sendo corrigido pelo IPCA, que nem foi comentado aqui. E no mercado livre você faz a regra que você quiser. O que eu tenho visto muito aí para compensar esse risco do preço da energia sendo corrigido pelo IPCA ser muito alto no futuro, é muito comum você ver um crescente no mercado. Ele começa com um preço um pouco mais alto e vai caindo com o tempo. E essa queda, geralmente, ela segue mais ou menos o IPCA. Então, às vezes, o consumidor ele vê com bons olhos isso, porque ele vê que o preço real, sendo corrigido pelo IPCA, ele se mantém flat, ele se mantém estável. Tá? Então, essa flexibilidade que a gente tem no mercado livre faz toda a diferença. Às vezes, o consumidor... Tem consumidor que tem problema de corrigir o preço pelo IPCA e tem um valor muito alto, tem consumidor que não. Então, como não tem nenhuma regra escrita na pedra, a gente negocia o que funcionar para ambas as partes, para o gerador e para o consumidor. Então, isso é uma vantagem do livre. Tá? Então, cada mercado tem uma vantagem e desvantagem, e até é muito comum a gente ver um mix. Né? Tem muito gerador que ele aloca uma parte para o regulado, uma parte para o livre e acaba diversificando o risco. Então, é bem comum esse mix no mercado. Ô, Tranin, você concorda com o Gustavo? Concordo com ele, e eu acho que quando você compara os dois, né, vou tentar focar um pouco mais na ótica do consumidor, que é um pouco mais o escopo, mas eu acho que vale a pena uma explicação talvez um pouco mais ampla. Eu acho que a grande diferença chama-se zona de conforto. Né? A gente expande há muitos anos o Brasil através de leilões regulados. Né? E isso acostuma o investidor, o banco, o consumidor, o desenvolvedor, acostuma todos a um determinado modus operandi que, de repente, ele é desafiado. Né? E ele é desafiado quando se percebe que existe uma alternativa a esse mercado regulado, que ela dá muito mais trabalho, que ela tem, que vai apresentar uma série de desafios, né? que você vai ser preciso que você seja inovador,
e, de repente, você é desafiado com isso. Então, o mercado regulado, ele representa uma zona de conforto onde todo mundo sabe o que fazer, até porque você recebe uma receita de bolo, e ou você segue essa receita de bolo, ou você não tem muito o que fazer, e você vai para esse ambiente livre, onde você é chamado a inovar, você é chamado a se mexer, a sair da tua cadeira e tentar fazer algo diferente, né? Então, a gente pode olhar isso nos desenvolvedores de projetos, que sempre desenvolveram projetos muito simples, que é o projeto até que a gente chama de ready to bid, né? Ou seja, pronto para leilão. Ou seja, na verdade, é um desenvolvimento absolutamente pobre. Depois do leilão, você tem que desenvolver praticamente o projeto todo, ambientalmente, regulatoriamente. Então, isso mostrou para os desenvolvedores que, olha, precisamos de projetos mais maduros, porque o mercado livre ele não tem essa regra que, levando só até aqui, você consegue. Os bancos também. Os bancos não têm mais esse risco de crédito maravilhoso que o Gustavo mencionou na fala dele. Agora, banco, se eu quiser continuar dando crédito, se eu quiser continuar oferecendo dívida aí para esse pessoal, e infraestrutura, em projetos renováveis, sustentáveis, eu preciso me mexer, preciso sair da minha zona de conforto, que eu sempre entendi que era assim, e vou ter que oferecer soluções alternativas, né? E os consumidores também. Os consumidores, eles viram ali uma oportunidade de falar o seguinte, olha, esse negócio de comprar por 1, 2 anos, muito bem, mas se o preço spot da energia, de repente, ele dispara, e eu tenho uma parcela significativa do meu custo de produção alocado na rubrica energia elétrica, eu preciso garantir que, para mais longo prazo, eu compre energia barata. Como é que eu vou comprar energia barata? O que eu tenho que fazer? Então, veio a energia renovável numa relação custo-benefício muito melhor, a solar liderando isso, e os consumidores perceberam o seguinte, tá certo, agora, para isso, eu preciso dar longo prazo para esses caras. Eu preciso entender o IPCA nessa conta. Eu preciso saber que esse cara precisa se financiar, que esse cara precisa tornar o negócio dele numa taxa de retorno atrativa. Então, daí, ou seja, quando todo mundo resolve sair, Priscila e Gustavo, ao mesmo tempo, dessa zona de conforto, é que a gente percebe que o milagre começa a acontecer, né? E o milagre acontece quando todo mundo resolve levantar da cadeira e falar, vamos meter a mão na massa, porque tem algo além daquilo que a gente se convencionou chamar de única forma de expansão do setor, para algo que hoje efetivamente é viável e se torna cada vez mais viável. Bom, ser livre é muito bom, né? Eu vou chamar agora um break de 15 segundos. Para trazer mais ingredientes ainda para esse debate, eu vou chamar a entrevista que a nossa produção fez com um grande consumidor de energia. Nós conversamos com o Gustavo Cecucci, da Braskem. Vamos ver. A Braskem opera no mercado livre de energia há vários anos, sempre com um portfólio estruturado de longo prazo, no qual ele equilibra competitividade e risco, buscando assim garantia estruturada de competitividade para suas operações. Entretanto, a busca por uma matriz energética cada vez mais sustentável, com o uso de fontes renováveis, fez com que a Braskem acelerasse esse processo e buscasse desenvolver parcerias robustas e de longo prazo, nas quais ela possa fazer parte do desenvolvimento, e da construção de novas gerações de energias renováveis. É nesse modelo que a Braskem tem se posicionado, de modo que a gente efetivamente seja um ator dentro desse processo transformacional de energia renovável e uma matriz sustentável. A expansão do sistema, baseada no mercado livre, é algo que veio efetivamente para ficar. E o avanço da competitividade dessas fontes renováveis tem sido um fator preponderante dentro desse processo.
o consumidor cada vez mais terá um papel de ativo dentro desse processo, em que ele efetivamente tomará uma posição em busca de um diferencial não apenas competitivo, mas também sustentável, na busca de ter esse portfólio estruturado que já comentamos. Então, sim, se espera que cada vez mais se ganhe competitividade com essas fontes e que seja possível se realizar a expansão do sistema. Ainda há uma demanda reprimida para este tipo de modelo de negócio. Agora, por outro lado, é possível se chegar em um cenário no médio prazo em que essa demanda seja atendida e que, em função disso, seja necessário desenvolver modelos de negócios alternativos para atender uma faixa de consumidor que não vai ter capacidade de compra dessa energia por prazo tão longo. Para estes consumidores, será necessário desenvolver modelos de negócios alternativos, mas que também viabilizem a expansão do sistema via o mercado livre de energia, com uma competitividade necessária para as operações dos consumidores. Gustavo, nessa entrevista falou-se de um tema que eu gosto muito, que é sustentabilidade. Você não acha interessante a postura cada vez mais próxima da sustentabilidade, do meio ambiente, nos negócios dos consumidores de energia? Claro que o negócio tem que ser rentável, né? Mas é notório como essa preocupação passa a ser um driver importante nas decisões de longo prazo das indústrias, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acho que as grandes, não só as grandes empresas, mas diversas empresas de diversos segmentos, eles têm essa cobrança interna de consumir energia renovável, algumas até 100% renovável em 2 anos. Tá? É uma demanda dos acionistas, dos investidores e da sociedade. Então, esses grandes consumidores, eles foram atrás de soluções nesse sentido. E quando eles olharam, eles tiveram uma grata surpresa. Falou, nossa, além de ser sustentável, eu consigo abaixar meu custo de energia, eu consigo pagar menos, gastar menos que energia no mercado livre, comprando de uma fonte 100% sustentável, do que ficar pendurado no mercado regulado. Então, você acabou unindo o útil ao agradável. Além de ser sustentável, você tem uma economia. Tá? E por isso eu acho que até que está tendo esse crescimento explosivo. A gente está unindo o melhor dos 2 mundos. Eu estou sendo sustentável, eu estou contribuindo com o futuro do planeta e estou baixando meu custo de energia. Então, eu acho que é uma decisão natural e inevitável aí de todos os consumidores. Tá? É uma tendência mundial e não tem como parar. E a energia solar, ela tende cada vez a ficar mais competitiva. Tranin, você também acha que sustentabilidade está bem ligada à solar? Não tenho dúvida. Sustentabilidade social, ambiental, econômica, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente tem... Eu sempre brinquei, né, que qual é o melhor lugar, qual é a melhor energia do mundo para se trabalhar, e essa energia solar, porque o sol está aí o tempo todo, né? E qual é o melhor país do mundo para se trabalhar? É o Brasil, que tem tantas oportunidades se abrindo, e como o Gustavo disse, que a gente esperava que fosse daqui a 3, 4, 5 anos, mas elas estão aí, ou seja, já escancararam a porta de investidores, bancos e consumidores, e por isso que a gente está fazendo hoje esse AB Solar Inside, né? E eu queria, talvez o mais interessante da fala do Gustavo, do Chekuchi, no caso, é que ele menciona que a sustentabilidade, né, ou seja, ele menciona, inclusive, aqui eu anotei, uma matriz renovável e sustentável num processo transformacional, foram as palavras dele. E olha bem o que é um consumidor, que talvez, se a gente fizesse uma entrevista há 5, 10 anos atrás, ele olharia somente uma linha que significa custos, né? E hoje ele dá uma entrevista dizendo que custos sim é importante, naturalmente, há que haver um equilíbrio, a competitividade dos setores industriais tem que ser preservada em prol da economia brasileira, não temos dúvida disso, porém,
passa a ser, a sustentabilidade passa a ser algo que passa a ser um pilar de definição. Muito provavelmente, tem muitos clientes que não comprariam de fontes de geração a combustíveis fósseis, ainda que apresentasse uma oportunidade mais barata, porque eles prefeririam, e eu tenho certeza disso, por conversas e tudo mais, eles prefeririam comprar talvez um pouco mais caro, mas cumprindo com certas metas ambientais e sociais que eles julgam pertinentes para o negócio deles. Cada vez mais você vê essa relevância dentro de mecanismos que o Brasil ainda é carente, mas mecanismos como Green Bonds, enfim, você tem mecanismos mundo afora que dão essa pegada um pouco mais sustentável aos negócios que estão sendo fechados. Você tem algumas multinacionais que lá fora assumiram compromissos perante os acordos internacionais em seus países de metas de sustentabilidade e eles transladam essas metas para as suas filiais ao redor do mundo que têm que comprar energia de fontes sustentáveis. Então, ou seja, toda a máquina ela se move numa direção de uma sustentabilidade competitiva. Eu acho que isso está claríssimo, ou seja, não basta ser só competitivo, você tem que ser sustentável e competitivo, isso é fundamental. No final, eu queria que o Gustavo até comentasse um pouco, Gustavo, que você falou um pouco daquele atacadista e varejista, né, quando a gente fala de comercializadoras, e na última resposta dele, quando ele menciona a respeito de que tem pequenos clientes, porque ele, Braskem, é um monstro, é muito grande, né? Ele talvez tenha mais flexibilidade para ir no mercado e comprar no longo prazo e tudo mais, ele consegue brincar com o portfólio de contratos dele. Talvez para os menores, que vão começar cada vez mais a ser a nossa realidade e onde as comercializadoras são tão importantes para aglutinar esses caras, ele comenta que algumas soluções inovadoras para que dê sustentabilidade à expansão via Mercado Livre são importantes. E isso coaduna muito com aquilo que a gente vinha falando das distribuidoras, das comercializadoras de energia, né, Gustavo? Então, assim, queria que você talvez falasse um pouco mais qual é a tua visão, né, de que como é que ou seja, que as comercializadoras vão ter esse papel, mas a gente precisa começar a se mexer nessa direção, certo? Numa direção mais proativa, no sentido de incluir muitos pequenos clientes que não estão incluídos ainda nisso, né? E aí não sei se você tiver algum comentário a respeito disso, eu gostaria de ouvir. Não, com certeza. E o que acontece o mercado ele começou com grandes consumidores, contratos de longo prazo, né? E a beleza da competição no mercado é essa, né? Os geradores vão se adaptando à competição e vão ter que achar um jeito de atender esses consumidores menores, tá? Eu vi 2 casos muito interessantes no mercado, que eu não posso abrir o nome aí, de grandes consumidores falando assim, olha, eu quero um contrato de 15, 20 anos, mas eu quero que se atenda os meus fornecedores, tá? Os meus fornecedores da minha cadeia produtiva que são menores, tem contratos menores, eu gostaria que se atendesse. O grande consumidor me obrigando a atender a cadeia produtiva dele. E aí a gente tem que contar com a nossa criatividade e achar uma forma de atender e fazer com que o negócio saia do papel, incluindo financiamento, todos os itens aí do processo do projeto solar. Tá? Então, essa demanda do mercado está forçando os geradores a se adaptarem. E como não tem regra escrita na pedra, a gente vai ter que se adaptar, senão, se eu não me adaptar, o meu concorrente se adapta e ganha o contrato. Tá? Então, é uma tendência e vai acontecer. Tá? Hoje não está acontecendo ainda, mas eu já estou vendo a pressão dos consumidores para que eu me adapte e atenda o cliente menor, num prazo mais curto. Tá? Então, eu vou ter que achar um jeito de atender. Tá certo. Priscila, se eu pudesse complementar, claro. Eu acho que isso é muito ilustrativo também, porque a gente pode fazer uma associação muito clara com a GD, né, a geração distribuída, que não é escopo desse AB Solar Inside, mas imaginemos nós, nas nossas casas, como consumidores, né? Hoje, existe um movimento na GD
que a gente percebe muito claro, ou seja, um crescimento brutal, muita gente que instala porque vai reduzir a conta de luz, muita gente que instala GD porque entende que quer ser livre para consumir de quem lhe ofereça os melhores serviços aos menores preços, mas muita gente que instala porque entende que, dessa forma, ela está ajudando a ter uma matriz mais sustentável. Então, se nós vemos isso no nível residencial, ou seja, no nível da nossa conta de energia, das nossas casas, é isso que os grandes consumidores também estão vendo. E o exemplo do Gustavo ele é brilhante, porque há consumidores que não estão mais preocupados com o seu próprio consumo. Eles querem que a sua cadeia de valor também se beneficie de uma energia sustentável, em conta, né? Não necessariamente a mais barata, mas sustentável em conta, e que esse ofertante se adeque à condição desses menores, que por serem menores, eles têm uma previsibilidade de sustentabilidade do seu negócio talvez mais curta do que os grandes consumidores que trabalham em grandes ramos. Então, tem que se adequar. Eu acho isso, Priscila, um negócio realmente sensacional, porque a gente vê o quanto o mercado está mudando e o quanto a gente ainda tem caminho a trilhar e inovação por fazer para poder se adaptar a todos esses meandros dessa nova realidade. Eu acho que ninguém mais quer ficar fora, né, dessa realidade sustentável, né? Eu vou pedir agora para vocês dois, Tranin e Gustavo, aguardarem um pouquinho aqui comigo, porque chegou a hora da sala privativa. E você que está acompanhando a nossa transmissão, você vai clicar no botão da sala que você escolheu e você vai ser direcionado para o Zoom. Daqui a 20 minutos a gente volta para responder as perguntas que foram feitas no chat, nesse primeiro bloco do programa. Então eu te espero aqui. Boas salas! Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, ao evento aí da Bisolar Inside. Meu nome é Thiago Gomes, sou coordenador de suporte técnico da Clamper. E hoje vamos bater um papo aí sobre os fatores motivadores na utilização, né, aplicação da proteção contra surtos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Eu sei que o tema é vasto, né, que poderíamos falar talvez aí por horas e horas, mas vamos tentar bater um papo legal aqui, uma coisa bem rápida aqui, diferente do que normalmente vocês estão acostumados de ver o Thiago falando, que é um pouco mais técnico, né? Legal, pessoal. Primeiro vamos falar da Clamper, né? A Clamper é uma empresa, para quem não conhece, eu creio que a maior parte das pessoas já conheçam a Clamper. A Clamper é uma empresa fundada em 1991, 100% brasileira, e até o momento aí temos uma filial que está no México, uma filial nos Estados Unidos. A nossa matriz está em Lagoa Santa, tá? Recentemente abrimos também uma unidade fabril no aeroporto industrial aqui de Confins. Quem vinha a Belo Horizonte, né, ao sair do aeroporto vai ser a primeira empresa que vai ver, porque ela está do outro lado do aeroporto, é impossível não vê-la. E durante esses quase 30 anos que temos, né, de mercado, fabricamos somente um tipo de dispositivo, que é o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos, o que nos fez especialistas na área, né? Então, trabalhamos hoje desenvolvendo, estudando somente os dispositivos de proteção, técnicas de proteção contra surtos elétricos, nos mais diferentes possíveis setores, tá? Esses 30 anos aí, alguns números dos nossos 30 anos, né? Então, esses 30 anos nos fizeram líder nacional, tá? Nós somos um dos maiores players mundiais aí com relação à proteção contra surtos elétricos. Temos mais de 40 milhões de dispositivos vendidos. Esse número está até um pouquinho desatualizado, tem um número consideravelmente maior do que isso, do que os 40 milhões. Nos últimos anos, podemos dizer aí que já dobramos, né, a nossa cota de funcionários. Hoje nós estamos com quase 500 funcionários diretos aqui. Atuamos em mais de 21 países, tá? Fortemente aqui nos países latinos, e temos uma grande vantagem, né, que a gente considera para a Clamper aqui uma grande vantagem por
maior parte da Clamper, dos funcionários Clamper serem engenheiros, né, o pessoal de vendas, o pessoal de P&D, a gente tem um corpo técnico bem sólido que acaba levando conhecimento para as empresas, levando conhecimento aos nossos clientes. Então, a gente percorre aí esses 21 países, desenvolvendo aí o conhecimento a todos os nossos clientes, tá? Então, né, como eu estava dizendo, né, sobre os nossos produtos, a gente tem hoje dentro do nosso portfólio próximo aí a 1.000 ou talvez um pouco mais do que 1.000 dispositivos diferentes. Que aí nós estamos falando de dispositivos para a parte de energia, corrente alternada, para corrente contínua nos sistemas fotovoltaicos, dispositivos para proteção na parte de telecomunicação, seja residenciais, empresariais, até o setor público também, né, por exemplo, as luminárias LED, que hoje a gente percebe que estão entrando forte no mercado, né? Estão fazendo essa troca aí das últimas tecnologias para iluminação, agora estão tudo para LED, é uma tecnologia nova, com um conceito diferente, né? Conceito verde, vamos chamar assim. E aí, nesses 30 anos, nos tornou os especialistas. Uma das informações que são de extrema importância, assim, que eu percebo que é válido chamar a atenção, né? O nosso laboratório já não mais comportava a quantidade de testes, a quantidade de desenvolvimento. A Clamper, nos últimos anos, vem crescendo em 2 dígitos aí, nós estamos falando em mais de 50% do crescimento da Clamper anual, tá? E aí nós tivemos a necessidade, enxergamos a necessidade de mudar o nosso laboratório. Laboratório que já era um dos maiores, tá? Agora, com essa mudança aí, ele ocupa uma área aí de aproximadamente 400 metros quadrados, e vai ser o maior laboratório da América Latina com relação à capacidade, tá? E um dos maiores aí de todo o continente. Seguinte, pessoal, esse laboratório, ele consegue gerar impulsos, né, de descargas atmosféricas indiretas, que são essas descargas que caem próximo à edificação, essa interação dos campos eletromagnéticos com toda a edificação, né, com o circuito da edificação. Nós estamos falando de pulsos de 250 kA. E pulsos de descarga direta, ou seja, conexão direta, né, de um raio na edificação, no SPDA e tudo, a gente consegue simular aí agora até 150 kA. Para vocês terem uma ideia, a intensidade média dentro do Brasil fica em torno aí de 30, 40 kA. E a gente já consegue hoje executar testes, né, de até 150 kA. E outros testes também, testes de onda combinada, testes aí para sistemas fotovoltaicos com fontes de alimentação de até 1.500 volts. Nós temos todo esse aparato aí que foi motivado pelos próprios clientes, né? A gente sempre, a Clamper desde 91 vem crescendo com a proteção contra surtos elétricos dentro do Brasil, e aí tivemos que automaticamente ir nos adaptando às necessidades. E muitos dos nossos clientes até utilizam o nosso laboratório hoje para fazer testes, né? Às vezes trazem equipamentos de outros fabricantes não de DPS, mas fabricantes de outros eletrônicos, trazem aqui para poder fazer testes de suportabilidade e tudo. Eu creio que esse laboratório, ele quase que é muito mais da sociedade do que da própria Clamper, né? A gente acaba utilizando bastante. Então, o propósito da Clamper hoje, acho que desde quando ela foi fundada na realidade, é gerar economia, tá? E de que forma? Né? Com conforto e segurança à sociedade, fazendo a proteção, né, dos investimentos e dos bens eletroeletrônicos. Tá? Então, economia, conforto e segurança. Acho que são 3 palavras que traduzem bem hoje a Clamper. Falando do nosso cenário, embora hoje a gente já não tenha, hoje ainda não temos, né, um número consolidado com relação a queimas dos dispositivos em sistemas fotovoltaicos. O Brasil, por ser campeão mundial em descargas atmosféricas, hoje, falando aí das operadoras de telefonia e das concessionárias, nós temos um número aí que é próximo a 1 bilhão, tá, de prejuízo. Seja ele um eletroeletrônico danificado de um provedor de internet, seja a homem-hora de um funcionário para poder fazer uma manutenção, isso tudo gera 1 bilhão de prejuízo anualmente dentro do Brasil, tá? E a tendência disso, pessoal, é só crescer, tá? Estima-se aí, os cientistas estimam, né, que para cada grau de incremento na temperatura média global,
nós ficamos aí em torno aí de 10, 20% o aumento das descargas atmosféricas. Então, aí até no final do século aí, nós estamos falando aí de algo aí mais do que 100 milhões dentro do Brasil, tá bom? Então, isso é um número que só aumenta. A tendência, né, é só aumentar, porque a gente está percebendo que o aquecimento global vem incomodando aí há muitos anos e está difícil reverter, de frear esse quadro. Não deixando, né, da gente perder um cunho técnico aí no nosso bate-papo, pessoal, mas vamos lá. Quando a gente fala de descargas, né, a gente tem duas interações de descargas atmosféricas, né? Tem uma interação de descarga direta e uma interação de descargas indiretas, tá? A interação das descargas diretas pode ser calculado, vai até lá na 5419, mas trazendo um cálculo bem rápido aqui para a gente, num sistema fotovoltaico, tá? Ali no solo, a gente calcula a área, toda a extensão do sistema fotovoltaico, tá? O índice serálnico, o índice NG, né? Então, a quantidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Eu peguei um número 7 ali, que é um número que é bem próximo aqui da realidade de Belo Horizonte, né? Lagoa Santa, onde nós estamos, onde a matriz da Clamper está instalada, e é uma média nacional bem legal aí que dá para utilizar. Então, se a gente calcular a área e multiplicar pelo índice NG, fazendo uma correçãozinha ali, né, do 10 a menos 6, a gente vai perceber que a gente tem um número bem pequeno de descargas por ano. Fazendo o inverso disso, nós vamos ter o período entre descargas. Então, aí, uma descarga direta para esse sistema aí de 24 metros por 12, nós estamos falando uma descarga a cada 496 anos. Aí vocês podem até virar para mim e falar, ô Thiago, legal, você me mostrou aí tudo, mas 496 anos, vamos arredondar, 500 anos, uma descarga à média, uma descarga a cada 500 anos. Você não acha que é um número muito alto para que eu gaste a proteção num sistema fotovoltaico? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, tá? Com relação até ao valor, hoje num sistema fotovoltaico, a proteção contra surtos elétricos, ela fica menor do que 1% do projeto, tá? A próxima ali é 1% do projeto. Então, acho que é um valor irrisório, né, frente a todo o projeto e o valor que a gente desprende, né, no momento ali do investimento do projeto. Então, agora, beleza, 500 anos, uma descarga atmosférica direta. Vamos passar para descargas atmosféricas indiretas? Vamos fazer um cálculo aqui agora para a gente ver o quanto que esse número muda, tá? Então, se a gente pegar esse mesmo sistema, calcular essa área desse sistema e a área de 500 metros está próximo a esse sistema. Então, você percebe que a gente tem um quarto de circunferências, né? Faz o cálculo dessa área, desses 4 retângulos que estão nas extremidades, mais a área do próprio painel. Então, ali nós estamos falando aí de 821 metros quadrados, né? Quase um quilômetro quadrado. O período entre descargas, nós já estamos falando de duas descargas, de uma descarga a cada 2 meses, me desculpe, uma descarga a cada 2 meses. Nós estamos falando de uma descarga direta de 500 anos e uma descarga a cada 2 meses de uma descarga indireta, tá? E as descargas indiretas, como a gente sabe, ela cria, né, no momento ali do evento do raio, os campos eletromagnéticos que interagem com o sistema fotovoltaico e acabam danificando. Então, nós estamos falando aí do incremento de tensão muito rápido, né? Um evento transitório no sistema. Então, um evento a cada 2 meses. Daí parte, com certeza, a necessidade de uma proteção. Ontem me fizeram uma pergunta, até perguntando, seu Thiago, se eu posso suprimir o SPDA utilizando o DPS classe 1 no meu sistema e tal, uma coisa não relaciona a outra, né? Assim, uma coisa não abona a outra, né? Então, o fato de não ter, de ter o SPDA e eu for colocar um DPS classe 1, não quer dizer que eu posso retirar, tá, o SPDA do meu sistema. Não quer dizer isso, não. Na realidade, eles comungam a proteção. Até mesmo lá na 5419, ela fala exatamente sobre essa necessidade de ter ou não ter um SPDA. E aí, caso tendo esse SPDA, então, dependendo do sistema, da forma que o sistema foi instalado,
nesse SPDA, está no complexo do SPDA ali, há necessidade ou não de colocar um DPS classe 1 ou um classe 2, enfim. Eles trabalham junto, tá, pessoal? Então, de posse, né, dessas necessidades aí da proteção contra surtos no sistema, quais são as vantagens, quais são os benefícios da proteção? Eu creio que a maior parte hoje invista, tá, num sistema fotovoltaico pelo retorno do investimento. Existem, sim, pessoas que estão pensando numa linha mais verde, numa linha mais renovável, de energias renováveis, pensando no planeta, vamos assim dizer, mas a maior parte das pessoas está pensando no quê? No retorno do investimento, no payback, tá bom? Então, se o sistema não tiver uma proteção contra surtos, existe uma grande possibilidade, como a gente viu ali no slide passado, de uma interação de uma descarga atmosférica com esse sistema, e aí dilata o payback. E, às vezes, em algumas situações, dilata tanto que até inviabiliza o próprio projeto. Então, para fazer uma manutenção no sistema, é como se você estivesse colocando um sistema novo. Então, essa necessidade da proteção é uma vantagem, né? Esse benefício de ter uma proteção no sistema. Então, nós estamos falando de segurança, tá? Por que eu estou falando de segurança? Já tivemos relatos aqui na Clamper, né? Que estavam utilizando a string box da Clamper, tiveram um problema, tá, no seu sistema, e aí eles precisavam de fazer um seccionamento do sistema bem rápido, e aí eles conseguiram fazer esse seccionamento do sistema e o dano, né, no sistema fotovoltaico foi menor, foi até um princípio de incêndio, tá? Então, esse tipo de segurança, ele é bem válido, né, ele é bem observado nesse tipo de situação. Com relação à durabilidade do sistema, o sistema ele foi projetado para ter um tempo de vida útil, sei lá, 20, 25, 30 anos, e aí se você insere ele num meio, num ambiente que é hostil, então esse tempo de vida útil pode ser reduzido para 17, pode ser reduzido até para margens menores do que 10. Então aí a proteção, né, mantém essa durabilidade do seu sistema, então reduz o tempo de manutenção, isso tudo gera um conforto e comodidade, tá, pessoal? Mas conforto e comodidade em que sentido? Conforto e comodidade para quem está comprando o sistema, porque ele sabe que ele está comprando o sistema e aquele sistema vai funcionar dentro do período previsto no projeto. Conforto para quem está entregando o sistema, seja ele o integrador, seja para quem também está vendendo o kit, né? Seja para quem está disponibilizando o kit, ele vai ter um conforto de saber que o kit está saindo, está chegando até o integrador sabe que o kit que ele está pegando e está instalando no cliente, o nome de todas essas empresas aí relacionadas, né? Isso será mantido, né? Então, é um dos outros benefícios aí. E a proteção, quando a gente fala uma proteção da string box, né? Quais são os benefícios dessa proteção da string box? Um dos que eu gosto muito de falar é a proteção com relação à compatibilidade eletromagnética. Hoje a gente já tem inversores aí com proteção interna feita por DPS. Poxa, é ótimo essa proteção, tá? Só que a gente tem pode ter um pequeno problema nessa situação de utilizar somente a proteção do inversor. O que acontece é que aquela proteção do inversor está garantindo, né, a integridade do inversor para alguns níveis de corrente, de tensão. Quando essa corrente do surto, tudo é tratado dentro do próprio inversor, a gente pode ter um problema aí de compatibilidade eletromagnética. Tá legal, pessoal? Então, a proteção externa a esse inversor garante que a proteção interna vai trabalhar bem menos e que o inversor, consequentemente, vai ter um tempo de vida aí bem dilatado, vamos chamar assim. Versatilidade pode ser instalado sobre o tempo, né? Então tem um grau de IP65. Segurança é o que a gente disse ali na manopla, né? Foi o evento que no último slide eu passei para vocês. Uma instalação rápida, tem algumas string boxes, já tem conectores, né? MC4, né? Então, para fazer uma conexão aí. Economia com relação às peças de reposição, principalmente a Clamper, por ser nacional, então qualquer uma dessas empresas aí já conseguem ter uma peça de reposição, seja uma distribuidora, seja uma loja de artigos
de elétrica, qualquer um desses mix de mercado aí já conseguem ter peças de reposição para isso. A fabricação, por exemplo, da String Box é de acordo com as normativas de painéis elétricos, os componentes internos ali que a gente utiliza também têm as suas necessidades de certificação, a gente traz essas necessidades. Todo o processo fabril dentro da Clamper, né, é um processo que é consolidado pela ISO 9001, né, um processo de fabricação, né, de controle ali da fabricação, tem o controle ali da qualidade final também nesse processo de fabricação, ou seja, todos os cuidados são feitos para que o DPS, para que a String Box, o produto Clamper saia daqui 100% ao cliente, tá? Isso gera performance e segurança nos nossos dispositivos. Pessoal, acho que o nosso tempo talvez esteja acabando, né? Tem um videozinho da Clamper que eu vou passar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Então, antes desse vídeo, deixa eu falar aqui do Clamper Solar, que acho que ele é mais importante até que o vídeo. O Clamper Solar, nós temos ele em 4 versões, na versão de 150, na versão de 300, 600 e 1040 volts. Está saindo uma versão agora de 1500 volts, está na boca do forno. Inclusive, a gente até entregou já algumas Combiner Box com esse protótipo, com esse conceito aí, né, de um protótipo não, mas um produto já em linha, né? Mas que ele não está próprio para fabricação em massa, né? Mas aí essa Combiner Box ela já foi entregue aí em 1500 volts. Temos algumas versões da String Box aí também, alguns exemplos aí. Uma das vantagens da Clamper é exatamente conseguir fazer novas versões com muita facilidade. Nós temos um P&D aí com quase 25 engenheiros trabalhando diariamente nos nossos dispositivos, tá? Aqui, algumas versões também da Combiner Box. Nós temos versões aí até de 24:1 com saídas derivadas, tá? Então, são combiners maiores, com comunicação. Esse daqui é o videozinho da Clamper, em 30 segundos. Desde 1991, a Clamper é referência no desenvolvimento e fabricação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos, sempre na busca por inovação. Somos a primeira empresa com filial no Aeroporto Industrial de Belo Horizonte. Nossos produtos são rigorosamente testados e possuímos certificações dos mais conceituados órgãos do mundo. Entre eles, temos uma linha exclusiva para proteção de sistemas fotovoltaicos. Proteja seus equipamentos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Muito obrigado, pessoal. Desculpa aí, acho que ficou um pouco maior do que os 20 minutos, mas muito obrigado a todos. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí pelo suporte ou até mesmo pelo nosso comercial. Pessoal, tenham um ótimo evento todos. Muito obrigado pela participação. Até logo. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Sou Gustavo Silva, gerente técnico da Jinko Solar. A gente vai começar a apresentação. Hoje a gente vai abordar mais o tema comercial. Apresento a vocês Gervano Pereira, nosso responsável pela geração centralizada aqui no Brasil. Boa tarde, Gervano. Vamos lá. Boa tarde, Gustavo. Obrigado aí pela introdução. Olá, pessoal. Novamente, sejam todos bem-vindos à nossa sala privativa da Jinko Solar. Como o Gustavo já apresentou, meu nome é Gervano, sou gerente de vendas de utility e o nosso tempo é relativamente curto, né? Nós temos aí exatos 20 minutos para abordar o tema de hoje. Então, se houver tempo, a gente vai abrir no final para as perguntas. Mas, de qualquer maneira, eu já deixo aqui o convite para aqueles que tiverem interesse de participarem da sala amanhã novamente. Amanhã nós estaremos com todo o time da Jinko aqui, eu, o Gustavo, o Eduardo, que é o responsável por GD, e a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas, né? Bom, então vamos então para a nossa apresentação de hoje. Na verdade, eu vou abordar com vocês algumas informações sobre o posicionamento da Jinko no mercado.
falar um pouquinho também de tecnologia, qualidade e sustentabilidade. A Jinko tem nos seus princípios e valores prover desenvolvimento e soluções tecnológicas para a geração de energia limpa e sustentável. Por isso, na verdade, a Jinko hoje está posicionada já há 4 anos consecutivos como a número 1 do setor, né? A Jinko é o maior fabricante de módulos do mundo. Então, ela está presente em mais de 140 países, já entregou mais de 60 GB de módulos. Só para vocês terem ideia, isso é quase a metade da demanda mundial de um ano, né? Do mercado. São mais de 3.500 clientes em todos os continentes, ou seja, a Jinko está muito bem, vamos dizer, pulverizada, né? E foi a primeira empresa do setor a fazer parte da RE100, que no final da apresentação, se tiver tempo, né? Preciso controlar o tempo aqui, a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Jinko é uma empresa verticalizada. O que significa isso, né? Significa que a Jinko ela produz o wafer, ela produz a célula e os módulos. Então, isso faz com que a Jinko tenha sob seu controle algo em torno de 70% de toda a cadeia de fornecimento de matéria-prima. Então, são 9 fábricas e mais de 30 centros de serviços, né? Hoje, a Jinko ela tem algo em torno de 12,6% de participação no mercado, de market share, né? Esse é um número global. E só para vocês terem uma ideia, né? Isso representa algo em torno de 14 gigas de fornecimento. E esse número, ele na verdade, 4 gigas a mais do que o segundo colocado em market share. Então, esse número, na verdade, é um número bem representativo, né? No continente americano, nós estamos presentes na América do Norte com 3 subsidiárias, né? Uma no Canadá, uma nos Estados Unidos e uma no México. E temos também uma fábrica situada nos Estados Unidos. Na América Central, nós temos 3 escritórios de vendas, né? No Panamá, Costa Rica e Colômbia. E na América do Sul, temos uma subsidiária aqui no Brasil, né, com a equipe da Jinko Brasil, e uma no Chile, e temos um escritório de vendas na Argentina. A Jinko, desde a sua entrada em operação lá em 2012, ela vem assim, crescendo de forma sólida e bem sustentável, né? Por esses números aqui, a gente percebe que enquanto a indústria do setor em 8 anos cresceu algo em torno, ou melhor, cresceu em média, né, 18,5%, a Jinko cresceu 41%. Ou seja, é mais do que o dobro, né, da média da indústria do setor. Então, e a participação no mercado, né, o market share aumentou 3 vezes. Ou seja, é um crescimento assim, extremamente saudável e sustentável, né? E, enfim, aí a gente pergunta, né, por que a Jinko conseguiu atingir esses números, né, que são números, na verdade, números fantásticos, né, na minha percepção. Na verdade, o crescimento da Jinko não é baseado em aquisições, né, a Jinko não cresce no mercado fazendo aquisições de empresas, né, mas sim no desenvolvimento e investimento em tecnologia das suas próprias fábricas. Então, quando, na verdade, você
faz isso, né, você garante a excelência e a qualidade de seus produtos. E foi isso que a Jinko fez, né, e continua fazendo. Falando um pouquinho de 2020, né, que, na verdade, um ano totalmente atípico para qualquer setor da indústria, né, por conta de toda a situação que a gente está passando, de pandemia, que, na verdade, ainda estamos vivenciando, né, um ano cheio de incertezas, dúvidas, enfim, até momentos de pânico, lockdown, ou seja, um cenário extremamente desafiador para qualquer setor de negócio e para qualquer empresa. Mas mesmo assim, a Jinko vem confirmando o seu posicionamento como líder de mercado, né? Na verdade, o setor, vamos dizer, no segundo trimestre do ano, né, teve uma retração muito forte, mas voltou a aquecer no terceiro e no início do quarto trimestre do ano. E em função disso, a Jinko, né, está mantendo a sua previsão de chegar entre 18 e 20 gigas de contrato ainda esse ano. Vamos dizer, essa meta, né, esse número, na verdade, são comparado com o número de 2019, né, a gente está falando aí em torno de 4 gigas a mais, né, ou seja, um crescimento na ordem de quase 30%. Então, dadas as circunstâncias, né, de uma pandemia, isso, teoricamente, será um marco para a empresa, né? E, além disso, a Jinko também está mantendo o seu plano de expansão de capacidade. Quando a gente olha para esses dados aqui, né, de 2018, 2019, 2020, a gente está falando aqui, por exemplo, fazendo um paralelo com 2018, né, com a questão da capacidade de 2018. A Jinko está aumentando pelo menos 3,5 vezes, né, a capacidade de produção de wafer, duas vezes, mais ou menos, né, 2,5 vezes a produção de células e quase 2,5 vezes a produção de módulos, que vai passar por uma capacidade agora de 25 gigas por ano. Bom, passando aqui bem rapidamente pela parte de tecnologia e qualidade, só para dar uns highlights, né, para vocês. Na parte de tecnologia, a Jinko já investiu mais de 1,1 bilhões de RMB, né, em pesquisa e desenvolvimento. Isso equivale hoje aproximadamente aí em torno de 163 milhões de dólares, né? E tem uma equipe aí de em torno de 400 profissionais qualificados, todos eles focados e trabalhando para pesquisa e desenvolvimento. E tem em torno aí de 1.347 patentes registradas. Com relação às fábricas da Jinko, né, são fábricas totalmente automatizadas. Tem um videozinho aqui para passar, mas se vocês me permitem, eu vou deixar para a gente fazer isso no final, se a gente tiver tempo, né? E aí eu volto aqui para passar esse vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, acho que de 1 minuto e meio, que pode ser interessante. Falando um pouquinho da linha de produtos da Jinko, a Jinko está trabalhando hoje com basicamente 2 séries de produtos, né, como mainstream. A linha Tiger, né, que são módulos com tamanho de célula de 166 milímetros, tanto parte bifacial como monofacial, e são módulos que podem chegar aí até 455, 450 watts pico, né? E a linha Tiger Pro, né, que é uma linha que trabalha com células de tamanho de 182 milímetros, né, e também tanto na módulo monofacial como bifacial, e também
são módulos de 72 e 78 células. Módulos com 72 células vai chegar aí em torno de 540 watt pico, e módulos de 78 células chegando aí até 580, 585 watt pico. Falando um pouquinho de qualidade, né? Na verdade, quando você tem uma linha de produto, né, que precisa durar 25 anos, no caso de módulos monofaciais, e 30 anos no caso de módulos bifaciais, a qualidade é algo que precisa estar em primeiro plano. Então, por isso, a Jinko trabalha com 3 pilares, né, partindo do princípio da pirâmide, onde o primeiro usa uma base sólida, que é a durabilidade dos componentes, passando pela segurança, confiabilidade, para, na verdade, na ponta você garantir o resultado. Esse princípio, né, tem garantido para a Jinko o sucesso dos seus produtos, e entra ano, passa ano, a Jinko sempre recebe prêmios, né, da DNV como aí a top performance dos segmentos. Então, por vários anos consecutivos, a Jinko vem sendo premiada com questão da qualidade e da confiabilidade dos seus produtos, né? Aqui, bem rapidamente, dos principais clientes, né, da Jinko, tanto na parte de geração distribuída, quanto também na parte de geração centralizada. A gente pode aqui destacar a Enel, EDF, ENGIE, AES. A Enel, que tem um dos maiores projetos, né, de geração centralizada no Brasil. Não posso aqui mencionar o nome por questões de confiabilidade de dados, mas enfim, são clientes que estão juntos aí com a Jinko. Também falar rapidamente, mais para ilustrar para vocês algumas referências de projetos da Jinko na América Latina, né? Não só América Latina, mas enfim, referências de projetos de geração centralizada. Um que tem um destaque muito grande é esse projeto dos Emirados Árabes, né, em Abu Dhabi, que é um dos maiores projetos de geração centralizada do mundo, que tem 1.1 giga, né, de capacidade instalada, todos com módulos bifaciais da Jinko. Tem esse projeto de 136 mega no Brasil, também, infelizmente, não tem como mencionar o nome do projeto para vocês aqui, mas é também um projeto grande. No Chile, 160 megas. Temos aqui na Colômbia também uma planta de 21 megas, mais um projeto no Brasil, um pouco menor, de 11 mega. Na Colômbia, um outro projeto na Argentina de 11 megas. E para finalizar, só comentar um pouquinho com relação à questão de sustentabilidade, né? Como eu mencionei no começo, a Jinko foi a primeira empresa, né, do setor a assinar o compromisso com a R100, né? A R100, na verdade, é uma iniciativa, né, global, em que empresas mais influentes do mundo, né, como, por exemplo, Google, Coca-Cola, Bloomberg, BMW, entre outras, né, se comprometeram a usar energia 100% renovável. E eles trabalham, né, para criar um crescimento na demanda corporativa para esse tipo de energia. Então, isso foi um marco importante para a Jinko, por ser a primeira, né, do setor a assinar ou participar dessa iniciativa. Bom, pessoal, eu acho que, enfim, talvez tenha sido até um pouquinho rápido, mas eu acho que sobrou aqui alguns minutos.
Era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu quero só finalizar, agradecer a participação e deixar aqui o convite para que vocês participem amanhã, se tiver oportunidade, né? Entre novamente na sala, que a gente vai estar com todo o time da Jinko, e aí a gente vai fazer... não vamos fazer apresentação, vamos estar disponíveis para poder bater um papo e responder as questões, as dúvidas que eventualmente vocês tiverem. Então, eu deixo aqui o abraço a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Estamos de volta e eu já tenho aqui as perguntas feitas pelo chat. Vamos lá. A produção me mandou aqui pelo celular e vocês já sabem que eu uso óculos para ler, porque a idade chega para todos, né? Então vamos lá. A gente tem um primeiro comentário que é do Ricardo Suassuna, da Matrix Energia. Ele diz: boa tarde a todos, parabéns pelo conteúdo do programa e pela seleção dos excelentes debatedores. Que bom que você está gostando do nosso programa, viu, Ricardo? Agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Nós recebemos aqui uma do Rafael Chagas, da CISIS. Ele diz o seguinte: como associar a recente elevação dos custos com os equipamentos fotovoltaicos, principalmente o dólar, dentro da modelagem financeira, para que o preço final ao cliente ACL seja tão competitivo quanto o atual preço deste mercado com outras fontes? Olha, Rafael, muito obrigada pela sua pergunta, mas no programa de ontem a gente já falou sobre esse assunto. Então, se você não assistiu, você pode entrar lá no canal da AB Solar, o canal do YouTube chama Fala AB Solar, no YouTube. Mas a gente também vai enviar por e-mail para todos vocês que estão participando dessa nossa série um resumo técnico e com todas as informações. Mas dá uma chegadinha lá no YouTube que você já vai conseguir ver a resposta para essa sua pergunta. Agora vamos para a pergunta da Virgínia Ferreira de Queiroz, da empresa Infinity Rede Colaborativa. Ela pergunta o seguinte: sobre os grandes projetos de geração centralizada, hoje as empresas falam em 18 meses para desenvolver um projeto e mais 18 meses entre a construção e o início da operação comercial. Vocês acreditam que é possível reduzir esses prazos? Gustavo, você gostaria de responder para a Virgínia? Sim, gostaria. Bom, até o Márcio comentou isso aí no evento. No passado, o pessoal estava na zona de conforto, o pessoal comprava o Ready to Bid, não, né, uma fase bem preliminar do projeto, e o mercado mudou, o pessoal tem que se adaptar. O pessoal não quer um projeto só com a licença prévia. O mercado ele quer comprar energia rápido, o pessoal não quer comprar energia para daqui 3 anos, 4 anos, o pessoal quer para daqui 2 anos, né? Então, o que acontece? Os projetos, numa fase mais preliminar, vão ter que avançar mais no licenciamento, na outorga, na parte de conexão, tá? Para você reduzir esses 18 meses de desenvolvimento para 6, tá? Ou alguma coisa parecida com isso. Na construção, o pessoal vai ter que evoluir, tá? Geralmente o caminho crítico é a subestação, a linha de transmissão. O pessoal vai ter que avançar um pouco mais, porque se eu demorar 18 meses, meu concorrente demorar 12 ou menos, eu vou perder o contrato. Então o pessoal o gerador vai ter que se arriscar um pouco mais. Vai ter que estar um pouco mais adiante do que normalmente estaria e sair da zona de conforto, tá? Então o mercado vai ter que se adaptar para uma demanda de prazos mais curtos do que era um leilão federal. Então é uma questão de procurar a empresa que ofereça um tempo menor, é isso? Sim, com certeza, tá? Às vezes tem uma empresa que oferta daqui 4 anos, mas eu te garanto que tem diversas que te oferecem com prazo mais curto, óbvio, tem um mínimo, né? Mas eu acho que essa parte de desenvolvimento não envolve tantos custos. E o gerador que acredita que o projeto dele é competitivo facilmente consegue avançar para uma licença de instalação, já avançar para outorga, já avançar para uma parte que consegue encurtar bem esse período. Tá certo. Então vamos ver agora. E lembrando, só complementando, Priscila, se você me permite, claro. a parte, ele falou da licença de instalação, outorga, e a parte de conexão.
Lembrando que ontem foi muito debatido aqui no AB Solar Inside o tema do quão perigoso a conexão de um projeto, que pode acabar perdendo conexão para um leilão ou para um outro projeto que caminhe mais rápido. Então, projetos naquele formato ready to bid de leilões regulados, eles estão efetivamente ficando em segundo plano para desenvolvedores ou investidores que topem um desenvolvimento mais longo, porém tragam um projeto muito mais pronto para as oportunidades que se apresentam, especialmente pelo tema da conexão. Garantir o parecer de acesso o quanto antes é um passo fundamental para que o teu projeto comece a ter algum tipo de sucesso no mercado, comece a ter um valor diferenciado no mercado. Tá aí, Virgínia, então a resposta. A gente tem aqui agora uma outra pergunta, quem fez foi o Tiago Zola. Como fica a competitividade de projetos híbridos no mercado livre de energia? Você pode responder, Tranin? Posso, sim. A pergunta é boa, porque é mais um braço dessas inovações que a gente vem enfrentando dentro do mercado, né? O projeto híbrido ele tem diversas vantagens, porém ele carece de alguma regulamentação que eu acho que vai começar a se resolver com a consulta pública que a ANEEL recentemente, coisa de 1-2 semanas, aprovou em reunião de diretoria. Não sei em que pé está, mas a AB Solar certamente está acompanhando essa consulta pública de perto. E basicamente, o projeto híbrido ele tem a grande vantagem de você compartilhar algumas estruturas dentro da tua instalação que, caso contrário, você faria para destinar exclusivamente a uma única tecnologia, né? Então, vamos dar um exemplo, né? O Brasil ele é um país, vamos dizer assim, que foi brindado com um vento, especialmente na região Nordeste, um vento muito bom à noite, né? E uma insolação, um fator de radiação muito bom durante o dia. Quando você coloca um projeto 100% solar, você tem que ter uma conexão disponível para injeção do total da tua potência, da tua capacidade instalada solar naquele pico do dia. E você dimensiona o teu projeto muitas vezes para aquele limite de escoamento local que você tem ali. Se você consegue hibridizar essa tua geração solar com uma outra fonte de geração, por exemplo, eólica, você otimiza o uso da rede que está disponível para você. Um projeto solar, ele usa 0 da rede disponível para ele durante a noite. Ele usa durante o dia, mas durante a noite ele usa 0. Então, você ter projetos que possam compartilhar esse tipo de, por exemplo, essa estrutura, que é a estrutura de conexão, aumentando a tua capacidade de disponibilizar energia para a rede e, consequentemente, vender essa energia para cliente. E otimizando, naturalmente, custos, porque você dilui alguns custos fixos da tua rede por mais megawatts, isso traz, sem dúvida, competitividade. E eu gostaria de adicionar, mas para isso, claro, alguma regulamentação ainda é necessária, coisa que vai ser regulada nessa consulta pública, espero. E uma coisa importante, a AB Solar também tem um grupo específico sobre armazenamento de energia. O armazenamento de energia, ele entra, da mesma forma, é super inovador, porque ninguém fala em armazenamento hoje, né? Dentro dos planos da EPE ainda é alguma coisa ali muito ainda incipiente, e, na verdade, o armazenamento vai arrombar as nossas portas um dia desses, chegando dizendo o seguinte: olha, estou aqui, por favor, me usem. Eu vejo que o armazenamento está pegando um percurso muito parecido com o da energia solar no seu momento, que era muito inviável, era muito caro. Em 2014 veio com 1 giga. Eu acho que o armazenamento tem um potencial para ser da mesma coisa, para fazer o mesmo percurso. E o que eu vejo é que, se você consegue hibridizar com 2 tecnologias e um armazenamento para eventualmente aproveitar momentos onde determinada fonte está gerando e não consegue injetar na rede, eu acho que aí você chega quase que no ápice do projeto híbrido, né? Que é uma hibridização de 2 tecnologias com armazenamento. Eu acho que aí a gente pode chegar realmente num nível de competitividade e vamos dizer assim, eu que sou engenheiro, num nível de beleza de projeto bastante diferenciado.
E armazenamento foi o nosso assunto da primeira temporada do AB Solar Inside. Então, se você for lá no YouTube, você vai poder ver essas informações que o Tranin falou aqui. Muito obrigada novamente por todas as perguntas que vocês fizeram. A gente adora receber perguntas e respondê-las aqui. Amanhã tem o último episódio dessa série sobre ACL e eu já conto mais para você. Gustavo, Vágida, foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer participar, muito ilustrativo aqui, muito esclarecedor e estou sempre à disposição. Hein? Muito obrigada. E Márcio, amanhã nós vamos fechar com chave de ouro, né? O que a gente vai ter? Bom, amanhã a gente fala daquele terceiro pé do tripé, né? Falamos no primeiro dia de projetos, investidores, ou seja, desenvolvedores da parte mais do projeto. Falamos hoje de consumidores. Amanhã vamos falar do terceiro tripé, que a gente vai falar muito de financiabilidade desses projetos, vamos falar das inovações que se estão fazendo via PPAs e que necessitam de ter uma contrapartida também, sob o ponto de vista da financiabilidade. Então, modos diferentes de se negociar o PPA, com PPA em dólar, autoprodução, enfim. Amanhã vai ser animado também, Priscila. Financiamento é importante. Eu lembro você que a sua inscrição que você já fez para os episódios de ontem e de hoje, ela já está garantida para o Inside de amanhã. É só você acessar a plataforma e entrar com o seu login e a sua senha. E eu te espero amanhã, então, às 5 da tarde. Até lá!